A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler juntos? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, nós lemos devagar, lemos bem, mas precisamos ler mais pausadamente. Um pouquinho mais devagar, com bastante atenção. É isso que faz, a diferença começa aí. Olha, irmãos, às vezes só ouvindo a palavra, pessoas são curadas. Curadas, só ouvindo. Quantas vezes eu sinto no coração de perguntar, ao final de uma mensagem, de um ensinamento, aí eu pergunto, quem chegou na igreja com dor e procura dor agora? E quanta gente levanta o braço e diz, e eu? Aí a pessoa fala, se ela dor daqui, se ela dor dali. O Espírito Santo, ele trabalha, irmãos, sobre a palavra. Então nós temos que estar assim bem ligadinhos. Então só no ler a palavra já tem unção. Nós até vimos isso na lição de quarta-feira, não foi? E Pedro estava pregando, todos estavam ouvindo, e de repente o Espírito Santo desce sobre todos. Estavam ouvindo com atenção. Isso é o que faz a diferença, irmãos. Nós precisamos ter uma base firme, uma base sólida. E é Jesus quem dá essa base. A Bíblia, em algumas partes, ela usa assim a figura ilustrativa da rocha. Aí diz que o nosso Deus é uma rocha eterna, que Ele é a rocha inabalável. Então o cristão precisa conhecer Jesus e ter Jesus. Então vamos ler de novo. E não vos conformeis com este mundo. Olha só, o Senhor Deus está dizendo, não se conforme com o mundo. Não, pastor, me conformo não, graças a Deus, Jesus me tirou do mundo, né? Daquela bagunça e tal, da religião X, seja lá do que for. Sim. E não vos conformeis com o mundo. Não podemos nos conformar, irmãos, com a sujeira, com o pecado, com essa bagunça, com as coisas erradas. Às vezes o cristão tem um parente que está lá chafurdado no alcoolismo e alguns nem se importam. Ah, não, pode se conformar não. Tem que travar uma luta, a guerra espiritual. Mas nós também não podemos, principalmente, nos conformar com sofrimento, irmãos. A partir do momento que Jesus Cristo veio, que você sabe que Ele foi à cruz, que Ele foi ao Calvário por você. A questão, irmãos, é que muitos cristãos fazem do Calvário um pacote para a humanidade. Jesus morreu por todos, a Bíblia diz. Ah, Jesus curou todos, a Bíblia diz. Mas Jesus fez por cada um. Quando você entende que o resgate que Jesus realizou foi especificamente por cada um, a coisa muda de figura. Aí você começa a entender os valores de Deus. Quando você contempla os evangelhos, você vê Jesus pregando para multidões. Mas você vê Jesus dando atenção especial a uma pessoa. Por exemplo, chegou um leproso, ele chegou perto de Jesus, porque os leprosos, eles eram excluídos do convívio social, do convívio familiar, não é? Naquele tempo não havia leprosários. Então, quando alguém apresentava uma doença contagiosa, era imediatamente excluído do grupo, da família, da sinagoga, né? De qualquer grupo. Então, eles eram assim, literalmente execrados. Eles eram abjetos, eram alvo de nojo. Então, eles se sentiam muito para baixo, arrebentados.
A autoestima deles ia lá no fundão de poço de sofrimento. E normalmente eles andavam em grupos. Mas nesse caso que eu estou falando, foi um sozinho que procurou Jesus. E para completar, a lei de Moisés regia que uma pessoa com doença contagiosa não poderia chegar perto de uma pessoa saudável, uma pessoa sã. Ele colocaria aquela pessoa em risco ou numa situação de quarentena. Você vai ter que ficar também, né? Vamos lá, de molhinho para ver se vai ter essa praga, essa lepra ou não. Então ele chegou perto de Jesus. Deixa eu mostrar, não desmarca não. Bota uma canetinha aí, uma fitinha, se sua Bíblia tem um fitilhozinho assim. Se não tem, bota a canetinha e vai comigo em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Logo no primeiro versículo. Aí diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, lê comigo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então dá uma paradinha. Você está vendo a forma como ele chegou perto de Jesus? Porque ele ainda não teve contato com Jesus. Ele ainda não esteve pertinho de Jesus. Ele ainda não entende bem. Ele sabe, ele ouviu falar, ele viu de longe. Ele já sabe que Jesus tem poder de curar. Mas ele não sabia qual era a vontade de Jesus para ele. Você vê que ele chega muito tímido perto de Jesus. Aí diz, Senhor, se quiseres, ou seja, se for a tua vontade, o Senhor pode me curar. Aí olha a resposta de Jesus. Olha a ação de Jesus no versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. A lei não regia que uma pessoa sã não podia chegar perto de um leproso. Jesus prova que o quer curado. E para que não houvesse dúvida nenhuma, nem um vislumbre de dúvida, Jesus põe a mão nele. Claro que Jesus, ele é Deus, ele é homem, entendeu? Na forma de homem. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas ele sabe que ele vai levantar uma polêmica, uma celeuma tremenda no meio do povo judeu, que vai dizer, olha lá, ele bota a mão em leproso, ele está indo contra a lei. Mas Jesus provou que realmente queria aquele homem com saúde. Jesus, se fosse um ser humano normal, não fosse ele Deus encarnado, ele nem sabia quem era esse homem. É claro que ele sabia. Mas ele prova que ele quer esse homem saudável. Então a primeira resposta de Jesus foi o toque de mão. Para dizer, olha, não só eu quero, mas eu coloco a mão. Aí depois Jesus diz, ó, estendendo a mão, tocou, dizendo. Quando Jesus tocou, já foi falando, quero. Senhor, se tu quiseres. Aí Jesus disse, quero. Observe comigo, irmãos, essa resposta objetiva de Jesus para dar saúde a esse homem. Senhor. Aí, irmãos, a gente escuta pessoas de Jesus, tá, no nosso meio, que passaram anos sendo doutrinadas para aceitarem o sofrimento. Não, meu irmão, você se conforma porque olha só quanta gente está por aí pior do que você. Mas onde a Bíblia manda? Jesus manda colocar os olhos em quem está pior? Jesus disse, olha, fica procurando pessoas que estejam piores do que você, para você, como você, ainda está bem. Não, pelo contrário, a Bíblia manda que nós coloquemos os nossos olhos em Jesus. Você já leu, você conhece, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Agora, irmãos, o mundo natural é um, o espiritual é outro. Quando a pessoa aceita Jesus, ela sabe que esses dois mundos trabalham juntos. Ou seja, a desgraça acontece porque o diabo está agindo. Recebeu Jesus, o entendimento, teve a fé, Jesus operou.
a desgraça acabou. Só que quando o entendimento é fraco, a pessoa separa esses dois mundos. Então esse homem, ele não sabia qual era a vontade de Jesus em relação à saúde. E Jesus provou o prazer que ele tem em dar saúde. Quero ser limpo, ou seja, acaba logo essa lepra. Vamos ler mais um pouquinho, versículo 3, vamos de novo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Está aqui a resposta de Jesus. E ele ficou curado na mesma hora. Irmãos, enquanto houver dúvida sobre cura, sobre a abertura de uma porta, a realização de um negócio, enquanto houver dúvida, Jesus não opera. Ele não trabalha na dúvida. Jesus é objetivo no sim, sim e não, não. Jesus não teve meio termo com esse homem. Não pediu para ele dar um tempo, como muita gente diz. Não, eu sei que o Senhor vai me curar quando for a vontade dele. Sabe o que acontece, irmãos? Está faltando muitas vezes no cristão, de modo pessoal, um avivamento, um despertamento da fé. Às vezes a pessoa cristã se acomoda numa vida religiosa. Literalmente, já fui ao culto, já paguei meu dízimo, né? Hoje eu ofertei, oh glória a Deus, já tomei minha santa ceia, né? Eu vou aos meus 3 cultos devocionais durante a semana, né? Já fiz a minha leitura devocional. Isso não vai resolver nada, irmãos. Se o problema é grande, irmãos, tem que desenvolver uma fé grande. A pessoa vai ter que buscar, irmãos. As datas não condizem com a TV, né? Que o pessoal diz, poxa, eu quero de repente, vou falar no relógio de oração, alguém vai dizer assim, eu quero participar desse relógio de oração. Mas o relógio foi em novembro, né? E para a televisão os programas vão lá à frente. Nós tivemos um relógio de oração para orar 30 dias por alguma coisa. Não é para chegar diante de Deus, Senhor, será que é a tua vontade que eu saia desse aperto, desse aluguel? Senhor, será que é a tua vontade? Senhor, será que é a tua vontade? Será que o Senhor quer? Senhor, o Senhor quer minha família liberta? O Senhor quer... Irmão, às vezes o cristão, ele age como um verdadeiro mendigo na fé. Mas por quê? Primeiro, porque ele não se dedica para a abertura do entendimento. E não se dedicando, ele não busca como deveria. Enquanto Satanás puder enganar a humanidade, ele vai enganar. Enquanto ele puder mentir para uma pessoa e dizer que Deus não dá atenção para ela, para os evangélicos, enquanto o diabo puder manter uma pessoa cega e dizer, você não nasceu para ser feliz, você não nasceu para ter alegria, você já nasceu numa família problemática, Satanás vai manter as pessoas prisioneiras. Então é preciso que cada um, irmãos, assuma o seu resgate. Que cada um busque uma comunhão com Deus. Normalmente, eu disse que os leprosos, nesse tempo, no Antigo Testamento, nesse tempo, como eles eram excluídos do convívio, da família, da sinagoga, dos grupos, como eles eram excluídos, excetuados, eles andavam em grupos. Porque todos eles tinham a lepra e a sociedade jogava fora, então eles se reuniam. O ser humano é um ser social de nascença, de nascimento. Ele já nasce de um pai e de uma mãe, ele tem que nascer com gente à volta dele. O ser humano é interessante, né? Você já viu criança tagarelinha? Nós temos muitas aqui. E quando termina os cultos, algumas delas vêm correndo aqui. Aí, se eu estou aqui, eu digo, vem cá, vem cá. Aí elas sobem. Aí conta uma coisa, conta outra, e conta outra, e conta outra, que se eu não encerrar o assunto, eu fico aqui a noite toda. E ficam. Isso é a realidade. Mas às vezes o cristão não faz isso que uma criança faz na simplicidade. Ele não vai diante de Deus insistentemente para falar, para orar e dizer, Senhor, não aceito isso, me abre o entendimento.
Me mostra o que eu preciso fazer. E de repente é uma sacudida de um culto, uma palavra. E Deus vai mostrar. Muitas vezes, sabe por que uma pessoa permanece no sofrimento? Por causa de acomodação religiosa. Tem que dar uma sacudida na fé, irmãos. Tem que dar uma sacudida na fé. É preciso que haja um despertamento. Então o leproso, ele, Senhor, se quiseres, ou seja, que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Eu já vi o Senhor curando, já vi o Senhor, eu ouvi falar que o Senhor ressuscitou morto, mas não sei se o Senhor quer. Então, muitas vezes, irmãos, a falta do entendimento faz com que o cristão fique prisioneiro do diabo, prisioneiro do sofrimento. E em muitas outras pessoas, é essa dúvida, ou são as dúvidas. Gente, o ser humano é um universo. O que se passa dentro de você, está tudo aberto diante de Deus. Às vezes a dúvida está pairando, está trabalhando, está no pensamento. Às vezes está a tristeza. Às vezes o cristão é tão religioso, mas é tão triste, é tão abatido. Ele não busca a alegria do Espírito Santo. Mas eu só vejo sofrimento, minha família me dá problemas. Espera aí, meu irmão. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Procura recriar o teu espírito. Se encha do Espírito Santo. Tenha alegria. Você está esperando o quê? Que as pessoas à sua volta te contagiem com a alegria deles? Com que alegria que eles não têm? Você está esperando focar seus olhos no mundo para criar uma esperança? Meu irmão, o mundo inteiro jaz no maligno. A coisa é bem ao contrário. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Você tem de contagiar. A sua família tem de ver em você a alegria do Espírito Santo. A sua família tem de ver em você a segurança da fé. Quando o cristão cresce na fé, ele é seguro, ele não tem medo. Irmãos, o mundo está aí exalando medo, exalando pavor, exalando doenças. O que mais tem no mundo é isso. Gente triste, gente murmurando, gente doente, gente caída no fracasso. Espera aí, Jesus te tirou desse meio. Esse homem, ele deixou os outros leprosos de lado. Não sei se combinaram, se ele disse: ei, amigos, Jesus está curando, vamos até ele. Eu só sei o que você está sabendo, o que você está lendo. O que você está lendo é o que eu leio. Ele vai sozinho. Ele vai até Jesus: Senhor. E Jesus, na mesma hora: quero. Não poderiam todos os outros leprosos terem ido junto com ele? Não poderiam todos terem sido curados? Como aqueles 10 que o Evangelho de Lucas fala, os 10 que foram curados. Mas só um voltou para agradecer, não foi? Irmãos, uma coisa é ser um cristão negligente, ser um cristão relapso. Outra é ser um cristão verdadeiro e servo de Deus. A pessoa que serve a Deus com seriedade, ela também não pode ser bobinha e se acomodar com o sofrimento. Então Jesus provou, irmãos, qual era a vontade dele. E essa vontade não muda, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso está em Hebreus 13:8. Você anota e vem em casa. Que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.